Olha, a notícia que agitou o futebol nordestino lá no início de outubro de 2025, né? A CBF oficializou uma mudança Uma mudança importante, sim. que impacta direto a Copa do Nordeste. E a partir de 2026, os times da região que forem para Conmebol, tipo Libertadores, Sul-Americana. Esses não podem mais jogar o Nordestão. Exato. Que a nossa fonte de hoje, aliás, descreve como o melhor campeonato regional do país, o mais bem-sucedido. Tem essa fama mesmo. Então, hoje a gente vai mergulhar numa análise bem específica, que saiu no site ecobahia.com, é um artigo de opinião do Dimitri Tavares. Sei. E ele discorda forte dessa decisão da CBF. Nossa missão aqui é entender esses argumentos, a visão que essa fonte apresenta sobre o futuro da Copa. Bora lá então. Vamos lá. O artigo já começa, assim, bem direto, né? Chama a decisão de grande golpe na Copa do Nordeste. Palavras fortes. Bem fortes. Qual que é o argumento central para ele usar esse termo? Bom, basicamente o texto diz que essa medida, ela meio que esvazia a competição, sabe? Porque tira justamente os times mais fortes, os de maior apelo. Aqueles que se classificam para as Copas continentais. Exatamente. Aqueles que se destacam. A ideia é que, sem eles, o torneio perde força, perde relevância, perde brilho. Entendi. E o artigo, ele coloca isso num contexto. Já aconteceu algo parecido antes? Parece que tem um histórico aí, né? Sim, sim. E esse é um ponto bem importante que o texto levanta. Ele lembra lá de 2003. O que aconteceu em 2003? A própria CBF, na época, pegou e extinguiu a Copa do Nordeste. Assim, de repente. Nossa! Do nada. Do nada. E isso, claro, gerou um conflito enorme com a Liga do Nordeste. Foi uma briga feia. Imagino. E essa pressão, essa disputa, acabou forçando a CBF a voltar atrás e reincluir o torneio no calendário uns anos depois. Ah, então a desconfiança tem motivo, segundo o autor. Exato. O artigo do Tavares meio que sugere que essa medida agora pode ser um passo, talvez um preparo, para tentar acabar com a competição de novo lá na frente. Entendi a preocupação. Além dessa questão mais, digamos, política e da qualidade técnica, o artigo defende a Copa do Nordeste por outros motivos também. Defende sim. Um argumento muito forte no texto é o da identidade, a conexão cultural. Como assim? O texto fala que o Nordeste e o povo nordestino merecem ter um campeonato próprio que seja forte, que seja prestigiado. É quase como, sei lá, um patrimônio da região, entende? Que deveria ser mais valorizado, não o contrário. Faz todo sentido essa visão cultural, afetiva mesmo. Agora, o artigo critica muito a decisão da CBF sobre o calendário. Mas ele aponta alguma saída? Alguma alternativa? Aponta. E é uma ideia interessante que inverte a lógica que a CBF usou. Inverte como? O texto sugere que, se alguém tem que ceder espaço no calendário, que não seja o Nordestão, que sejam os campeonatos estaduais. Os estaduais. Mas eles são tradicionais também. Sim, mas o artigo os descreve como deficitários e pouquíssimos atrativos. Critica o nível técnico, a estrutura de muitos estádios que seriam semi-amadores. Entendi. E diz que dão prejuízo para os clubes maiores. Isso, a crítica é forte nesse ponto. Então a ideia é, mexe nos estaduais, não no Nordestão. Ok, uma inversão mesmo. E como isso funcionaria na prática, segundo o artigo? Qual a proposta concreta? A proposta é poupar os times principais, justamente esses que iriam para a Conmebol da primeira fase dos estaduais. Ah, eles não jogariam o começo. Exato. O artigo dá o exemplo da Bahia. Bahia e Vitória só entrariam no Baianão lá nas quartas de final. Isso liberaria várias datas no calendário, né? E permitiria que a Copa do Nordeste continuasse como está, inteira, com todos os times. O texto até lembra que um formato parecido foi usado em 2002 e funcionou bem. Interessante. Então a ideia é preservar a competição regional, que o artigo vê como mais forte, e ajustar o estadual. Parece buscar um meio termo. Exatamente. A lógica que o artigo apresenta é que isso agradaria mais gente. Os clubes grandes e a galera, a torcida, manteriam o Nordestão completo, que é o que realmente empolga na região. Certo. E, ao mesmo tempo, as federações estaduais e os clubes menores ainda teriam a participação dos grandes nos estaduais, só que mais para o final. O que, em tese, manteria o interesse, né? Manteria o atrativo comercial e esportivo, mas sem sacrificar o Nordestão. Isso.
Por isso que o artigo critica tanto a decisão da CBF. Chama de canetada, uma coisa imposta de cima para baixo, sabe? Que estaria, na visão do autor, claro, priorizando os interesses das federações estaduais. Em detrimento dos clubes maiores e da própria Copa do Nordeste. Justamente. E o artigo termina com que tom? Termina com um chamado à ação, bem direto, convocando clubes e torcidas da região a reagirem, a não aceitarem isso, e fecha com um grito: CBF, não toque em nosso Nordestão. Bem enfático. Bastante. Então, para resumir essa análise que a gente explorou hoje, vinda especificamente desse artigo de opinião, né? É uma crítica muito forte à decisão da CBF. O argumento central é que ela enfraquece uma competição que tem um valor enorme, não só esportivo, mas cultural para o Nordeste. E relembra esse histórico de conflito, né? E propõe essa alternativa focada nos estaduais. Exato, propõe mexer nos estaduais para salvar o Nordestão. Isso tudo deixa a gente com uma questão para pensar, né? Qual? Pensando nessa ligação tão forte que o artigo descreve, essa identidade entre uma região e o seu torneio de futebol. Como é que as entidades, a CBF, as federações, podem equilibrar as coisas? Como equilibrar a logística, o calendário apertado, com o respeito e a valorização dessas conexões culturais, afetivas, que o futebol cria? Fica aí a reflexão.